Bom dia, turma. Seja bem-vindo à nossa aula de português. Hoje é 3 do mês 9, né? 3 de setembro de 2021. Nós iremos, na aula de hoje, conhecer a classe dos pronomes, certo? Então, antes da gente mencionar sobre a nossa aula de hoje, eu vou fazer a correção, corrigir o exercício da aula passada, certo? Então, faça a correção, vocês acompanham direitinho, principalmente aquela primeira questão, né? E aí, na sequência, voltamos novamente para explicar passo a passo a aula de hoje, ok? Não esqueça de assistir o vídeo até o final para poder acompanhar direitinho a explicação de todo o exercício, ok? Então, vamos pegar aqui para a gente corrigir a atividade do dia 1º. Pronto, então aqui está a atividade do dia 1º, né? Vou descer aqui. Nós lemos lá o relato de memória de Ziraldo, né? Que é um escritor brasileiro. Inclusive, é o escritor do personagem muito famoso, que é o Menino Maluquinho, né? E a atividade foi essa questão 1 e a questão 9 e 10, ok? Então, vamos pegar aqui. Olha só, essa primeira questão, pessoal, a gente vai ordenar aqui as alternativas, certo? Então, o que é que ele pede aqui, ó? Como você deve ter percebido, o relato foi organizado em ordem linear, ou seja, Ziraldo relatou os fatos na mesma ordem que eles aconteceram. Reescreva os itens a seguir que resumem o relato do escritor, ordenando-o de acordo com a sequência em que são mencionados no texto, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui abaixo. Deixa eu pegar aqui, vai ficar um pouco distante, mas é o jeito. Respostas. Então, vamos lá. E aqui eu vou descer na sequência. Vamos aqui para a primeira questão, certo? Primeira questão. Ó, aqui, pessoal, como a gente pode observar, eu vou voltando aqui. Ó, a primeira alternativa, deixa eu ver, a primeira alternativa que nós vamos buscar aqui é o começo da história, né, pessoal? Então, o começo da história, ó, Ziraldo relata que a primeira professora de quem se lembra foi negativamente marcante. Ele achava não ter muito prestígio com ela e provavelmente não era porque o patrão do seu pai é quem pagava a mensalidade. Então, essa aqui, a letra C, é a minha primeira alternativa, certo? Então, eu vou colocar aqui C, está em maiúsculo assim, C, vírgula. Vamos buscar outra aqui. Vamos ver qual é a outra ordem aqui. Na sequência, pessoal, ó, ele vai falar, o desenhista informa que ficou pouco tempo na escola em que trabalhava a professora Dulce, porém deve ao lugar uma enorme carência afetiva. Então, essa aqui é a segunda ordem mencionada lá no texto, né? O segundo fato mencionado no texto. Então, A, vírgula, vou pegar a outra agora. Vamos lá. Buscando mais uma aqui, deixa eu ver. A segunda, onde ele fala da segunda professora, né? A segunda professora marcante na vida do escritor foi discípula de Helena Atpoff, que revolucionou o ensino básico mineiro, por se opor à palmatória. Então, aqui, ó, a letra F é a nossa próxima alternativa, certo? Vocês vão conferindo aí se vocês colocaram certinho. Na sequência, pessoal, ó, depois que ele fala da segunda professora, né, que foi a professora que mudou, assim, a vida dele, deixa eu ver o que mais aqui. Pronto. Dona Glória, né, que ele também chama de Glorinha, foi responsável por tirar a palmatória furadinha da sala de aula do escritor. Então, aqui, seria aqui a próxima ordem, né, do texto. Depois vocês podem até conferirem aí com a leitura do texto. Eu não vou fazer a leitura para não ficar muito longo o vídeo, certo? Vou só colocando aqui de acordo com o que a gente vai lembrando. Se achar necessário, vocês fazem uma leitura novamente do texto, ok? Na sequência, pessoal, depois que ele fala lá que a dona Glória tirou a palmatória, né? Ele vai continuar elogiando a professora
E a gente vai ver justamente nessa letra G aqui, ó. Em seu relato, Ziraldo disse ter descoberto que a presença de Dona Glorinha em sua vida foi fundamental. Então, vamos aqui de letra G. Deixa eu ver aqui, letra G. Vou caçar mais outra. Voltando aqui. Pronto. Então, olha só. Na sequência, depois de elogiar, né, Ziraldo conta que na igreja, após a sua primeira comunhão, ao contrário dos outros meninos, ele não recebeu um santinho de recomendação. Então, olha só, esse aqui é o episódio que depois ela vai presentear, né, com um santinho. Ele até conta que ela percebeu isso no meio daquela multidão. Então, essa letra E é a próxima alternativa. Agora vamos buscar as duas últimas. No caso aí, ó, falta a letra H e letra D. Então, vamos lá. Vamos aqui de letra H. Dona Glorinha viu o descaso com o Ziraldo na igreja, uma sequência, né? E no outro dia deu-lhe de um lindo santinho. Então, vamos colocar aqui a letra H, certo? Coloquei H e vamos aqui pegar a próxima. Falta a última, acho que ficou só a letra D. Deixa eu ver a letra D se finaliza a história. Como é, meu Deus, que uma pessoa... Não, aqui, eu falando era 9. Letra D aqui. Ao remoer as lembranças, o desenhista afirma ter descoberto que Dona Glorinha foi a professora maluquinha. Isso aqui ele fala no último parágrafo, né? Para finalizar o seu relato. Pronto, então aqui fechou a letra D. Pronto, aí ficou assim. Vocês pausam aí, observam lá a sequência de vocês, ok? E aqui eu já vou falar da questão 9, certo? Questão 9. Na questão 9 é aquela que nós vamos colocar opinião ou fato, né? Eu vou escrever a palavra completa. Olha só. Alguns trechos do texto compõem-se de fatos e outros de opinião do narrador. Nas frases a seguir, indique F para fato e O para opinião. Vamos lá, essa letra A. Engraçado, eu não tenho um professor inesquecível. Tenho muitos professores inesquecíveis. Percebe que aqui, ó, nessa transcrição, a opinião do narrador personagem, né? Então, eu vou colocar aqui letra A, opinião. Eu vou escrever a palavrinha completa, certo? Letra B. Vamos buscar aqui a letra B. Era uma escola particular, papai não tinha como pagar as mensalidades, era o patrão dele quem pagava. Vocês percebem aqui que não há opinião, né? Ele está falando de um fato. Ele está contando um fato, né? Um ocorrido, uma situação, certo? Então, aqui nós vamos lá, letra B, fato. Letra C. Na letra C, um domingo fiz a primeira comunhão e não ganhei santinho. Na segunda-feira, ela mandou me chamar na secretaria. Veja que aqui também é outro fato, né, pessoal? Ele está mencionando um acontecimento, certo? Então, vamos lá, fato. Vamos para a letra D. Letra D. Como é, meu Deus, que uma pessoa adulta tão importante pode prestar atenção no menininho pardo fazendo primeira comunhão naquela catedral tão grande? Então, veja que aqui seria a opinião dele, né? Como é, meu Deus? Então, ele cita a opinião. Ele acha até um pouco estranho, né? Então, eu tenho aqui uma opinião. E na letra E, deixa eu ver. Tem letra E? Tem. É engraçado. Agora, remoendo essas lembranças, descubro que tive uma professora maluquinha. Outra opinião, né? Eu tenho aqui outra opinião do narrador personagem, certo? Pronto. Então, ficou assim, ó. Opinião, letra B, fato, C, fato, e a D e a E também é opinião. Agora, vamos para a questão de número 10, né? Na questão de número 10, deixa eu voltar aqui, ó. Olha só. O texto lido é um relato de memória. Responda. Em que foco narrativo ele foi escrito? Foco narrativo, eu deixei até essa parte aqui sombreada para vocês observarem, né? Foco narrativo ele pode ser em primeira ou em terceira pessoa, né? Em primeira pessoa é quando o narrador ele é o narrador personagem, ele participa da história. E o narrador em terceira pessoa é quando ele conta
É também chamado de narrador observador, né? Quando ele conta observando aquele fato, como se fosse um observador, né? Contado em terceira pessoa, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a letra A, foco narrativo, em primeira pessoa, certo? Agora vamos para a letra B. O que é que pede a B aqui? Deixa eu ver. A letra B, ele vai dizer o seguinte: qual a importância do narrador adotar esse foco no relato de memória? Então, pessoal, em primeira pessoa, né? Por ser um relato de memória, o próprio narrador é o personagem da história. Pronto. Assim, bem simples, né? Então, pessoal, eu até deixei nesse cardzinho aqui, ó, abaixo para vocês também dar uma lida. Ficaria mais interessante também a pesquisa, né? Ficava fácil vocês colocarem. Então, vou deixar assim na tela, vocês fazem a correção, né? E na sequência, pausam aí o vídeo, fazem a correção. E agora nós vamos para a nossa aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Pronto, dando sequência ao nosso conteúdo de hoje, nós iremos aqui, pessoal, conhecer, né? Trabalhar a classe dos pronomes, certo? O pronome são a classe de palavras, são aquelas palavrinhas que elas servem para substituir ou acompanhar nomes, né? Acompanhar substantivos. Quando elas acompanham substantivo, ela vai acompanhar demonstrando ou dando posse, né? E quando ela vai substituir sujeitos, né? Substituir sujeito ou objeto direto na frase, certo? São chamados de pronomes pessoais, ok? Então, vamos lá, vamos fazer nosso primeiro contato com esse conteúdo e depois eu trago outras aulas reforçando um pouquinho o assunto, ok? Então, vamos lá. Procedimento, vocês assistem o vídeo até o final, que eu vou explicar por aqui, né? Realizar a leitura a partir da página 9 a 13, na qual eu deixei aqui abaixo também escaneado, e as questões conforme eu mostro aqui abaixo, ok? Tá tudo conceituado aqui. Então, vamos lá. Falando de pronomes, como eu coloquei para vocês, ó, o pronome são as classes de palavras, né, que substituem ou acompanham um nome, ok? Então, no exemplo aqui, a gente pode observar, ó, Carol ficou chateada. Então, na segunda frase, eu substituí Carol pela palavra ela, pelo pronome ela. Ela ficou chateada, certo? Então, isso aqui está servindo para substituir um nome mencionado na frase anterior, ok? Na segunda frase aqui, pessoal, ó, o meu carro está sujo. Então, eu destaquei a palavrinha meu, ó. Esse meu aqui, ele acompanha a palavra carro, né? E dá a ideia de posse. Então, eu tenho aqui um pronome possessivo, de primeira pessoa, né? Então, ele indica que o carro é meu, ok? Nessa terceira frase aqui, ó, você está cada dia mais linda. A palavra você, ela está sendo usada aqui, o pronome, para fazer um tratamento, ou seja, para indicar uma forma respeitosa, né, carinhosa para com quem você está falando. Então, os pronomes de tratamento, eles são usados no discurso, né, de forma respeitosa, como a senhora, o senhor, você, vossa senhorita, né, vossa eminência, para as autoridades. Então, são esses tipos de pronomes que vão indicar a forma no discurso de uma forma carinhosa, ok? Nessa outra última frase que eu coloquei aqui, ó, aquele homem ganhou a corrida. Então, a palavra aquele, ela está acompanhando, né, o substantivo homem e está indicando aqui, demonstrando algo, né? Então, aquele, este, esta,
são o que nós chamamos de pronomes demonstrativos, ok? Então, vamos ver cada um aqui abaixo, né? Vocês têm aí, a partir da página 9, também esse assunto, que eu vou mostrar aqui. Eu trouxe eu escaneei e coloquei aqui abaixo, certo? Então, assim, primeiro, vamos falar sobre os pronomes pessoais, certo? Os pronomes pessoais são aqueles que têm a função de indicar a pessoa do discurso. Veja quais são os pronomes do discurso, né? A gente tem as 3 pessoas no discurso. A primeira pessoa, quem fala, né? No caso, eu. A segunda pessoa, ou seja, com quem você fala. E a terceira pessoa, de quem se fala, ou se escreve. Isso eu posso ter no plural e no singular, né? Então, vamos aqui observar a tabela abaixo. Olha só, pessoal. Os pronomes pessoais, eles subdividem lá em caso reto, né? E oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto, eles servem para substituir sujeitos, né? Antes da ação. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, ele vai substituir objeto direto, ou seja, aquilo que vai estar após o verbo, após a ação. Isso aqui a gente vai aprofundar em outro momento, o estudo dos pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, certo? Mas aqui vamos apresentá-los. Pronto, então aqui nós temos a tabela, né, dos pronomes pessoais do caso reto. Vocês têm essa tabela aí, lá na página, deixa eu só ver aqui no meu livro físico. Lá na página 109, ok? Vai estar aí a tabela dos pronomes pessoais, certo? Então, olha só, primeira pessoa, né? Segunda e terceira do singular. Os pronomes pessoais do caso reto, né? Eu, tu, ele, ela, singular. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a e lhe, certo? Que a gente vai dar uma trabalhada em outras aulas para usar, né, e classificar esses pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? Aí aqui nós temos também o plural, né? A primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós, vós, eles e elas, e nos, conosco, vos e convosco, se, si, consigo, os, as e lhes, ok? Aí eu tenho aqui alguns exemplos, pessoal, ó. Eu fiquei muito chateada. Então, aqui eu tenho a primeira pessoa, né? Ó, primeira pessoa, pronome pessoal do caso reto. Eles ficaram chateados comigo. Nós temos 2 palavrinhas destacadas. Esse primeiro aqui é um pronome pessoal do caso reto. E esse segundo aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo. Ele está depois da ação, né? Então, quem fica chateado com alguém. Então, você veja que o comigo aqui está sendo usado como objeto direto do verbo ficaram. Então, vamos lá. Aqui abaixo também, pessoal, vocês podem ler com mais calma lá no livro, certo? Observar alguns exemplos que tiver a mais. E eu vou trazer na sequência aqui os pronomes de tratamento, ok? São aqueles que indicam um grau, né? Geralmente o pronome de tratamento, ele vai indicar de acordo com a formalidade, né? Na comunicação. Então, como o exemplo aqui do livro, ó. Em geral, esses pronomes de tratamento indicam um grau maior de formalidade na comunicação, expressando uma maior cerimônia, ou seja, um maior respeito, um grau de respeito entre as pessoas. Então, olha só, o pronome de tratamento você é o único utilizado em situações informais. Então, com amigos, com pessoas mais próximas, né? Em vez de a pessoa utilizar o tu, acabam utilizando o você na comunicação para evidenciar com quem a gente está falando, certo? Então, veja alguns exemplos. O você, para pessoas íntimas e familiares, né? A senhor, senhora e senhorita, para tratamentos formais e respeitosos, para mulheres casadas, usa-se senhora, e para mulheres solteiras, senhoritas. O vossa senhoria, para tratamento cerimonioso, né? Respeitoso às autoridades em geral. Vossa Santidade, para dirigir-se ao Papa, Vossa Alteza, para dirigir-se a príncipes, princesas, duques e duquesas, e a Vossa Majestade, para reis e rainhas, né? Pronto, então, na sequência, eu trouxe também aqui os pronomes possessivos, né? Como a simbologia do nome diz, pronomes possessivos, eles servem para acompanhar os substantivos, né? Os nomes,
indicando posse, certo? Então, olha só. Você fica com os seus amigos e eu fico com os meus. Então, veja que ambas as palavras seus e meus, elas estão indicando posse, né? No caso de quem? Dos amigos, certo? Então, olha só, a tabelazinha vocês podem acompanhá-la, né? Essa tabela dos pronomes possessivos, ela vai estar lá na página 111, certo? Lá na página 111. Então, vocês observam no livro, dá uma lida, observa o uso, né, de cada uma delas e a sequência correspondente à primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural, ok? Então, lê com calma. Para marcar, falando agora dos demonstrativos, né, para marcar a posição especial de um elemento em relação às três pessoas do discurso, nós usamos os pronomes demonstrativos. Então, lembrando que os pronomes demonstrativos, aqui abaixo, eles são usados tanto na ideia espacial, né, para indicar a posição em que ocupa um objeto, né, no espaço, ou também na posição do texto, né, a referência do texto, ok? Então, olha só, a posição espacial, né, perto da pessoa que fala, nós usamos a palavrinha este, esta ou isto, né? Isso na primeira pessoa. Na segunda pessoa, perto da pessoa que ouve, perto da pessoa que está a ouvir. Então, nós usamos a palavrinha esse, essa e isso. E longe de ambos das pessoas, ou seja, quem fala e com quem estamos falando, se o objeto está longe, a gente utiliza lá a palavra aquele, aquela e aquilo, certo? Então, como eu falei aqui, além de marcar a posição espacial, os pronomes demonstrativos também podem marcar o tempo em um acontecimento. Um exemplo aqui, ó. Preciso conversar com você esta noite. Então, no presente, ó. Naquele dia, eu precisava ter conversado com você, passado. Então, a própria palavrinha naquele, ela vai dar essa ideia de algo mais longe do discurso no qual a pessoa fala e com quem ela está falando, ok? Vocês leiam também sobre os pronomes demonstrativos, que vai estar, esse quadrinho aí vai estar lá na 112, ok? Aí, na sequência, eu recortei aqui algumas questões no meio dessas ideias de pronome, para que a gente pudesse trabalhar na atividade de hoje, certo? Vocês acompanham aqui, ó. Atividade, ela vai estar aqui, ó. Essa terceira questão, ela está aqui na página 110, ok? Terceira questão. Vocês observam bem direitinho, vai lá no livro de vocês, fica melhor a posição para vocês copiarem, ok? Então, olha só, terceira questão. Agora leia o trecho a seguir. É interessante vocês notarem esse trechinho aqui, que é a partir dele que vocês vão resolver as alternativas, certo? Então, olha só. Não sabia que você ia ficar com tanta raiva. Então, o que é que ele pede aqui na letra A? Que pronome de tratamento foi usado pela mãe de Carol? Então, olha só. Qual é o pronome de tratamento que tem aqui? Ou seja, qual a palavrinha que é um pronome de tratamento? Né? Veja aqui, ó, tem uma palavrinha que é o pronome de tratamento utilizado nessa fala da mãe de Carol, certo? E aí você vai trazer aqui. Aí observa a tabela sobre os pronomes de tratamento, está na página 110, e você vê aqui, ok? Letra B. Imagina uma situação em que Carol estivesse empregando a frase acima para dirigir-se à mãe. Reescreva a frase substituindo o pronome de tratamento que você, o pronome você, pelo pronome senhora. Faça a adaptação necessária. Então, aqui, ó, em vez da palavra você utilizaria aí a palavra senhora, fazendo as adaptações necessárias, certo? Como é que ficaria essa frase? Aí você reescreve. Então, a mesma frase aqui acima, você vai reescrevê-la, trocando a palavra você pela palavra senhora, ok? A letra C. Que efeito de sentido o emprego do pronome de tratamento senhora
apresentaria ao contexto de uma situação comunicativa entre Carol e a mãe. Como eu apontei para vocês, os pronomes de tratamento, pessoal, eles indicam, né, uma forma respeitosa. Né? Então, assim, já que Carol trata-se com a mãe, pela palavra senhora, indica aí uma forma respeitosa, né, para com a mãe dela. Então, vocês podem ir dentro dessa linha de raciocínio, ok? Com as palavras de vocês. Aí, essa outra questão aqui, se vocês quiserem, vocês podem colocar na ordem, ó. Colocar assim, ó, primeira, né? Segunda e terceira questão, ok? Vocês podem colocar na ordem. Esse recorte aqui, essa questão que eu coloco, ela vai estar aí na página 111. Ela inicia na página 111 e continua na 112, ok? Então, ó, leia o trecho do poema a seguir. Aí vocês vão ver que tem um poema, né? O título é O Sapato do Menino. Vocês vão ler observando as palavras que estão em destaque, ok? Menino, amarra esse sapato, senão você vai acabar pisando nesse chão. Percebe que aqui tem a palavra, ó, esse, que acompanha sapato, né? Demonstrando. Nesse, que acompanha também a palavra cordão, está demonstrando. E eu tenho também aqui o pronome você, né? Que é um pronome de tratamento que está sendo usado, né, para referir-se ao menino. Então, com base nisso, a gente responde aqui as questões, as letras A, B e C, ok? Olha só. Ao usar a palavra esse para se referir ao sapato e ao cordão, o eu lírico indica que o sapato está próximo ou longe do menino. Ó, quem fala, né? Vocês vão pensar nas palavrinhas, na indicação dos pronomes demonstrativos, né? Se eu uso este, é porque o objeto está próximo de mim. Se eu uso esse, o objeto está próximo de quem eu estou falando. Então, aqui, ó, como se o eu lírico ele estivesse falando com o menino. Então, esse e nesse, vocês acham que o sapato está próximo do menino ou longe do menino? Então, vocês vão colocar aqui, certo? Letra B. Caso o eu lírico se referisse a um sapato que estivesse distante de si e do menino, que palavra substituiria o termo esse? Então, olha só, vou até voltar aqui, ó. Ó, pessoal. Então, ó, perto da pessoa que ouve, no caso do menino, tá assim no texto, né? Longe de ambos. Então, qual seria a palavra que poderia ser utilizada? Então, vocês vão usar uma dessas daqui, né? Que se adequa lá à frase, ok? Voltando aqui novamente. Letra C. Qual pronome de tratamento substitui no texto a palavra menino? Ó, eu até expliquei, né? Ó, essa palavrinha aqui, ó, você, ela está substituindo menino no segundo estrofe, né? Então, tá bem simples aí. Aí a última questão, pessoal, ó, ela tá na mesma página, ela tá na página 112, né? É a primeira questão da seção aplicando conhecimentos. Deixei até aqui para vocês ficar mais visível, certo? Releia o seguinte passagem da carta que a mãe de Carol escreveu. Então tá aqui a frase, ó. Só queria que você não deixasse bagunçado demais, porque me incomoda. Então, eu tenho aqui como pronome, ó, você, um pronome de tratamento, né? E tem o me, que é um pronome pessoal do caso oblíquo, né? Então, o que vai pedir aqui na letra A? Reescreva esse trecho fazendo uso do pronome nós. Faça adaptações quando necessário. Então, olha só, você vai reescrever a frase usando aqui, ó, em vez da palavra você, você vai aplicar o nós, e em vez do me aqui, você vai aplicar o nos. Então, vai ficar a frase em primeira pessoa do plural. Aí é claro que os verbos, né, eles vão precisar se adaptar. Então, em vez de deixasse, você vai colocar lá deixássemos, né, e incomodássemos. Então, você vai observar a flexão de primeira pessoa do plural, certo? Na letra B, ó, que mudança você pode observar na frase ao empregar os pronomes pessoais do caso reto? Então, quais são as mudanças? Quais são as palavras que precisaram mudar?
Aí você pode reescrevê-las abaixo aqui, certo? Falar das alterações que foi feita ao reescrever a frase na letra A, certo? Eu acredito que 2 linhas, né, nessas questõezinhas dá certo para vocês fazerem a adaptação, ok? Copia a atividade, são 3 questões, então copia. Tem muita gente mandando atividade apenas com lápis, de qualquer forma. Então, assim, copia com a caneta, bem organizado, responde com o lápis, tira uma foto bem focada, bem organizada, para que eu possa também auxiliar, certo? Então, fazer tudo de caneta ou colocar só resposta não tem nem sentido, não tem nem graça a gente fazer alguma correção, certo? Então, organizem, façam a atividade bem feita, colocando uma data, se possível, colocar o nome também. Então, a atividade bem organizada também conta pontos, certo? Bom, então, ficamos por aqui. Vocês podem assistir o vídeo quantas vezes quiser, voltar para observar alguma explicação. E eu aguardo vocês, as devolutivas no privado, certo? Tenham todos um ótimo dia.